Mi madre tenía ideas suicidas y C advertía que había que internarla si queríamos evitar una degradación. Mi madre finalmente se salvó del hospital y empezó un tratamiento nuevo, con nuevas drogas y nuevos paisajes. Um palco costurado por recursos visuais, sonoros e literários. Ponto a ponto, fio a fio, se constrói o retrato psíquico da depressão. A peça Melancolia e Manifestações da dramaturga argentina Lola Arias põe em disputa os elementos do real e da ficção, que geralmente compõem uma obra teatral. Na passagem da peça por Salvador, o Soterópolis conversou com artistas sobre esses limites entre o público e o privado. Essa obra, na realidade, foi a obra. Esta obra, na realidade, foi inspirada na história da minha mãe, durante a ditadura. Ela, que foi uma professora de literatura, basicamente se deprimiu nessa época. Decidi contar minha própria história, que na verdade é uma história que tem a ver com o efeito dessa doença psiquiátrica, que é a depressão na família, e que efeito se cria no seu entorno. Que efeito cria a seu alrededor. La primera acompañante de mi madre se llamaba Susana. Cuando entraba a la casa ponía una música que mi madre llamaba ruido de ambulancias y le hacía hacer un baile que se parece al baile que hacen los niños de jardín disfrazados de flores en los actos escolares. Em Melancolia e Manifestações, Lola busca repensar os questionamentos do mundo a partir da vida de pessoas mais velhas. O papel de sua mãe é incorporado por uma atriz, mas os diálogos são transformados em novas experimentações no palco. É quando não sabes o que te passa e por que tens essa inquietude. É uma relação dupla. Ela não representa minha mãe no sentido tradicional, como uma atriz compõe um personagem. Tem a ver com o corpo, onde se escuta a voz de minha mãe nas entrevistas que eu fiz com ela. Por isso, todos os materiais documentais são muito importantes na peça. A voz dela, as entrevistas, os vídeos que fiz com ela. É aquilo que dá uma certa base de realidade de algo que é um texto escrito por mim, que tem muito a ver com o meu olhar de filha. O desafio não era compor o personagem, então foi preciso ser muito econômico como ator e nada mais. Eu me senti como se fosse uma médium em muitos momentos em que surgiu o áudio playback da voz da mãe. Eu só tinha que deixar que os textos me atravessassem. Uma taça com flores. Una taza con flores de una disquería. Un llavero. De una confitería. Sí, el llavero está acá. Lo traje porque mi compañera de cátedra justo estaba estudiando cultura mesopotámica y el llavero tiene la figura de Tutankamón. Un libro infantil con hojas de tela. Bueno, este librito es un amor porque los niños no pueden chupar y no se les destiñe la lengua. Yo lo robé para mi nieto. Tenho muito trabalho corporal. Tem horas que eu passo de um momento a outro quase que sem nenhuma transição. Faço de uma mulher que quase não pode abrir os olhos pela depressão para uma mulher maníaca que caminha, que fala, etc. La cama es el lugar favorito de mi madre. Yo tengo muchas fotos mentales de mi madre en la cama. Dentro da trajetória da dramaturga, suas diversas produções refletiam sobre a construção da identidade de jovens da sua geração. Dessa vez, o olhar para o processo que viu sua mãe impulsionou que a diretora optasse pelo corpo marcado pelas experiências. Eu já vinha trabalhando com a minha geração na peça Mi Vida Después, onde os atores construíam a vida de seus pais e eles mesmos se representavam. Ou seja, colocavam a roupa deles e contavam sobre as suas vidas. Queria montar uma peça que a geração refletida não fosse a minha, fosse a da minha mãe. Pessoas que agora têm 70 e poucos anos.
Decidi reconstruir a vida de minha mãe com atores mais velhos, com atores que tiveram a vida dela. Com atores que tuvieran la edad de ella. Bueno, estos platos los robé con gran paciencia en el desayuno de un hotel, 1 a 1. Yo estaba muy aburrida, tu papá me dejaba sola todo el día dando unas conferencias. Después los puse en la valija, pesaban una barbaridad, en el aeropuerto un escándalo, empezó. Un kimono. Bueno, había una pila así de estos kimonos, me traje uno. A mim me parece que o corpo de um ator anciano no escenário. Tenho a impressão que o corpo de um ator mais velho em um palco de teatro é algo bastante atrativo, por tudo que esse corpo conta, por tudo que esse corpo contém. A ideia de que somente o que vale é o belo, o jovem, o potente, parece terrível. Tristíssimo. Que se está perdendo pouco. Está se perdendo pouco a pouco a ideia de que os mais velhos são os mais sábios. Estão perdendo o respeito por eles, descaracterizando os mais velhos por aquilo que não produzem e que não servem para nada. Não servem para nada, não? Tenho 75 anos, estou perto de completar 76. Fazer uma peça de teatro na minha idade me deixa muito feliz. Lolarias foi muito importante nesse processo, então é muito orgulho. Com isso, mostramos que para o teatro e para muitas coisas não há limite para a idade. É preciso ter vontade, paciência e companheirismo.